A sala do tribunal estava em silêncio absoluto quando abri aquela pasta marrom. Meu pai, Roberto Oliveira, presidente da maior construtora de Ribeirão Preto, sorriu com arrogância. Minha madrasta Cecília ajeitou o colar de pérolas que roubou do pescoço da minha mãe. O juiz esperava minha defesa com tédio nos olhos. Mas o que eu tinha naquela pasta não era uma defesa. Era uma sentença. E quando li a primeira frase em voz alta, vi o sorriso do meu pai desaparecer. Vi Cecília empalidecer. Vi o juiz se endireitar na cadeira. Porque aquela frase mudou tudo. Se você acredita que família é sobre sangue, espere até ouvir o que eu descobri sobre o meu. Curta este vídeo, se inscreva no canal, porque a verdade que eu revelei naquele dia destruiu uma mentira de 5 anos. E a história está apenas começando. O ar condicionado do Fórum Cível zumbia baixo, mas não conseguia refrescar o calor que subia pela minha nuca. Eram 10 da manhã de uma terça-feira de março, e eu estava sentada na última cadeira da fila de réus, como se fosse uma criminosa. Meu nome é Júlia Oliveira. Tenho 29 anos. Fundei uma empresa de cibersegurança que hoje fatura 8 milhões por ano, e estava sendo processada pelo meu próprio pai. Roberto Oliveira entrou na sala como sempre entrava em qualquer lugar, como se fosse dono. Terno azul marinho impecável, sapatos italianos que faziam barulho proposital no piso frio, e aquele perfume caro que ele usava desde que eu era criança. Ao lado dele, Cecília. Cabelos loiros escovados, vestido nude justo, e o colar de pérolas da minha mãe brilhando no pescoço dela como um troféu de guerra. Eu não desviei o olhar. A advogada deles, doutora Patrícia Fonseca, era conhecida em Ribeirão Preto por nunca perder uma causa de família. Ela organizava pilhas de documentos com eficiência mecânica, enquanto meu advogado, Dr. Carlos Mendes, um defensor público recém-formado, suava frio ao meu lado. Júlia, tem certeza de que quer fazer isso? Ele sussurrou. Eu olhei para a pasta marrom surrada que descansava no meu colo. Dentro dela, uma única folha de papel. Uma frase. 5 anos de espera resumidos em 17 palavras. Absoluta, respondi. O juiz, Dr. Henrique Barros, entrou. Todos se levantaram. Ele era um homem de seus 60 anos, cansado, entediado, acostumado com brigas de herança entre famílias ricas. Para ele, este era apenas mais um caso, mas não era. Roberto se levantou quando foi chamado. Sua voz ecoou pela sala, firme, indignada, ensaiada. Vossa Excelência, minha filha abandonou esta família. Ela se recusou a cuidar da mãe durante a doença. Ela sumiu por anos. E agora que há patrimônio envolvido, ela ressurge. Isso não é justiça. É oportunismo. Cecília acenou com a cabeça, fingindo tristeza. O juiz anotava algo. Eu não me movi. Apenas esperei. Porque mentiras bem contadas sempre desmoronam quando alguém traz a verdade por escrito. 5 anos atrás, eu tinha 24 anos e morava em São Paulo, trabalhando numa startup de tecnologia. Ganhava pouco, mas era feliz. Até que meu celular tocou numa manhã de outubro. Júlia, é sua tia Mariana. Sua mãe, ela tem câncer. Eu deixei tudo para trás. Larguei o emprego, o apartamento alugado, a vida que estava construindo. Voltei para Ribeirão Preto no mesmo dia. Quando cheguei na casa onde cresci, a casa que meu pai construiu com o dinheiro da construtora, encontrei minha mãe, Helena, deitada no sofá da sala, magra, pálida, sozinha. Meu pai não estava. Cecília, que na época era só a secretária, estava na cozinha fazendo café como se morasse ali. Onde está o Roberto? Perguntei. Cecília me olhou com aquele sorriso falso que eu aprenderia a odiar. Reunião importante, querida. Você sabe como ele é. Nos meses seguintes, eu cuidei da minha mãe sozinha. Quimioterapia às terças e quintas, remédios de madrugada, banho, comida, companhia. Meu pai aparecia de vez em quando, sempre apressado, sempre com desculpas. Cecília circulava pela casa com mais frequência, trazendo documentos para assinar. Uma noite,
3 semanas antes da minha mãe morrer, eu estava no quarto dela quando ouvi vozes vindas do escritório do meu pai. O interfone antigo ainda estava ligado. Eu não desliguei. Quando ela morrer, a gente vende tudo, Cecília. A casa, o sítio, os apartamentos. A Júlia vai embora de qualquer jeito. Ela nunca quis nada com a gente. A voz da Cecília era doce, envenenada. E o testamento? Já cuidei disso. Ela assinou tudo no hospital, dopada de morfina. Metade fica comigo, metade com você. A menina não leva nada. Minha mão tremeu. Peguei meu celular e gravei cada palavra. Quando desliguei o interfone, minha mãe estava acordada. Ela olhou para mim com aqueles olhos fundos, cansados, mas ainda lúcidos. Você ouviu, não foi? Mãe, ele... Ela segurou minha mão com força surpreendente. Não faça nada agora, Júlia. Espere o momento certo. A verdade sempre encontra seu dia. 3 semanas depois, Helena Oliveira faleceu. Eu guardei aquela gravação. E esperei. Depois do enterro, eu não chorei na frente deles. Não gritei. Não acusei. Saí daquela casa e voltei para São Paulo como uma sombra. Mas eu não estava fugindo. Estava me preparando. Nos 5 anos seguintes, construí minha empresa do zero. Trabalhei 20 horas por dia, aprendi programação avançada, fechei contratos, contratei os melhores. Minha startup de cibersegurança cresceu rápido. Primeiro cliente, um escritório de advocacia. Segundo cliente, um hospital. Terceiro, a prefeitura de Ribeirão Preto. E enquanto eu crescia, eles afundavam. Meu pai vendia os bens da minha mãe um por um. O sítio em Batatais, os 2 apartamentos no centro, as joias. Tudo virava dinheiro para sustentar Cecílias e estilo de vida caro. Viagens para Miami, bolsas importadas, reformas na casa. Mas eu documentava tudo. Cada venda irregular, cada assinatura falsificada, cada movimento bancário suspeito. Contratei um advogado especialista em sucessões. Paguei perícias em documentos. Entrei em contato com a tia Mariana, irmã da minha mãe, que testemunhou os últimos dias de Helena. Ela me entregou algo que mudou tudo. Uma carta. Sua mãe me pediu para guardar isso, disse tia Mariana, os olhos marejados. Ela escreveu 2 semanas antes de morrer. Disse que você saberia a hora de usar. Abri a carta naquela noite. A letra trêmula da minha mãe, cada palavra custando-lhe energia que ela não tinha mais. Júlia, meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. Seu pai me fez assinar papéis que eu não li. Cecília testemunhou tudo. Eles acham que eu era burra, dopada demais para entender. Mas eu entendi cada palavra. E antes de assinar aquilo, eu escrevi meu verdadeiro testamento. Está no cartório do Dr. Menezes, registrado e reconhecido. Tudo que é meu é seu. Nada é dele. Lute, minha filha. Não por dinheiro, mas por dignidade. 3 anos depois, quando meu pai finalmente me processou alegando que eu havia abandonado a família, eu já tinha tudo. Gravações, documentos, testemunhas, o testamento verdadeiro e aquela carta. Dr. Carlos me disse: Júlia, isso vai destruir seu pai publicamente. Eu olhei pela janela do escritório. Ribeirão Preto brilhava sob o sol de março. Ele destruiu minha mãe silenciosamente. Eu vou destruí-lo com a verdade. O juiz Henrique Barros ajustou os óculos. A defesa pode se pronunciar. Eu me levantei. Senti todas as vistas na sala se virarem para mim. Cecília sussurrou algo para meu pai. Ele sorriu, confiante, como se já soubesse o final dessa história. Mas não sabia. Abri a pasta marrom. Retirei uma única folha e li em voz alta, pausadamente, cada palavra ecoando pela sala. Roberto Oliveira forjou a assinatura de Helena Oliveira em 17 documentos enquanto ela agonizava no hospital sob efeito de morfina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutor, Carlos colocou no projetor do tribunal a primeira evidência. A assinatura da minha mãe nos documentos que meu pai apresentou.
Depois, a assinatura dela em documentos anteriores, antes da doença. Senhores, observem. A pressão da caneta, a inclinação, a fluidez. Diferentes. Completamente diferentes. Doutora Patrícia se levantou, nervosa. Vossa Excelência, isso é... Espere, eu disse. Minha voz saiu firme, fria. Ainda não terminei. Reproduzi a gravação. 5 anos guardada, cristalina. A voz do meu pai ecoou pelo tribunal. Quando ela morrer, a gente vende tudo, Cecília. A menina não leva nada. Cecília levou a mão à boca. Meu pai empalideceu. Vossa Excelência, continuei. Meu pai não apenas forjou documentos. Ele manipulou uma mulher moribunda, roubou seu patrimônio e tentou me apagar da história da minha própria mãe. Coloquei sobre a mesa o testamento verdadeiro, registrado em cartório, reconhecido, irrefutável. Este é o último desejo da minha mãe. Escrito por ela, de próprio punho, 2 semanas antes de falecer. Nele, ela deixa tudo para mim. E mais, ela pede que meu pai seja investigado por apropriação indébita e falsificação. O juiz leu o documento em silêncio. Sua expressão mudou. O tédio deu lugar à seriedade. Senhor Roberto, o senhor tem algo a declarar? Meu pai não conseguiu falar. Cecília chorava baixo, o colar de pérolas tremendo em seu pescoço. Tora, Patrícia tentou um último argumento patético sobre interpretações equivocadas, mas o juiz a interrompeu. Doutora, falsificação de documento é crime. Esta audiência está encerrada. O caso será encaminhado ao Ministério Público. Quando saí daquela sala, meu pai me encarou. Não com raiva, mas com algo pior. Medo. Eu passei por ele sem dizer uma palavra, porque a verdade já havia dito tudo. 3 meses depois, Roberto Oliveira foi condenado por falsificação de documento e apropriação indébita. Perdeu a empresa, perdeu a casa, perdeu tudo que roubou da minha mãe. Cecília devolveu o colar de pérolas. Eu o guardei, mas nunca usei. Algumas coisas carregam memórias dolorosas demais. A construtora foi vendida. O dinheiro, dividido entre dívidas e reparações. Meu pai agora vive num apartamento alugado na periferia de Ribeirão Preto. Eu soube por terceiros. Não falo com ele há 2 anos. E sabe o que é mais estranho? Não sinto alegria. Não sinto vingança. Sinto paz. Numa tarde de sábado, visitei o túmulo da minha mãe. Levei flores amarelas, as preferidas dela. Ajoelhei na grama e falei baixinho. Eu lutei, mãe, como você pediu. Não por dinheiro, mas por dignidade. O vento balançou as árvores do cemitério, e por um segundo eu jurei que ouvi a voz dela. Eu sempre soube que você era forte, minha filha. Hoje, minha empresa tem 47 funcionários. Faturamos 15 milhões por ano. Comprei uma casa com jardim, onde planto rosas amarelas. Adotei uma cadela chamada Helena. Aprendi que família não é sobre sangue. É sobre quem fica quando tudo desmorona. É sobre quem te ensina a lutar, mesmo quando está morrendo. É sobre memórias que não apodrecem, mesmo quando o corpo apodrece. Se você está passando por algo parecido, se sua família te desvalorizou, se tentaram te apagar, ouça bem, documente tudo. Espere o momento certo. E quando ele chegar, não grite, não chore. Apenas apresente a verdade. Porque a verdade não precisa de volume. Ela só precisa de coragem. E se este vídeo tocou você de alguma forma, se você acredita que justiça existe, que dignidade importa, que mães como Helena merecem ser lembradas, inscreva-se neste canal. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Porque a história da Júlia não é só minha. É de todos nós que aprendemos a lutar em silêncio e vencer com a verdade.